noite a todos. Saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, respectivas famílias e a todos que nos acompanham nesse privilégio de estarmos diante de um Deus santo e onipresente. Por isso, rendemos a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, com toda reverência e todo temor. E neste domingo, dia 17 de maio, temos o privilégio de estarmos, cada qual no seu lar, diante desse Deus Santo, iniciando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias e acompanhar o texto que será lido no Salmo de número 99, dos versículos de 1 a 5. Os irmãos acompanhem a leitura através de suas Bíblias e do texto que será projetado para os irmãos. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Irmãos, neste mês de maio, o mês da família, nós vamos aproveitar a oportunidade para louvar a Deus com um cântico que será ministrado pela família do nosso irmão Diácono Odilon. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Vencido o destino escrito pra mim. Chegar ao seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. Chegar ao seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na
tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder para ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Eu sigo o destino escrito para mim, de dar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Ainda nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos louvá-lo cantando o hino de número 179. Hino 179. Saudação. Saudamos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, e ao nosso Pai agradecemos, pois Ele tem nos dado real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho Jesus escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos na luna celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Salmo de número 88, os versículos 1 e 2, assim nos ensina: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chega à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Irmãos, teremos agora a oportunidade, nesse momento de contrição, de nos colocarmos diante do nosso Deus para a confissão de pecados. Vamos nos colocar diante dele, confessar os nossos pecados, para que
nós possamos manter a nossa plena comunhão com o nosso Deus. Deus bondoso, um Deus misericordioso, que requer de nós que nos coloquemos diante dele e que confessemos os nossos pecados e que nos arrependamos desses pecados para que possamos ter comunhão com ele. Vamos ter esse momento de oração. Este é um momento de louvor e adoração, em que seremos conduzidos pela equipe de louvor em mais um cântico espiritual. Vamos louvar ao nosso Deus.
Irmãos, momento de gratidão, de edificação, seremos edificados pelo Senhor na palavra do reverendo Josimar, que nos trará a mensagem do nosso Deus aos nossos corações nessa noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Gostaria de ler no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Nossa vida é marcada por diversos tipos de experiências que produzem sentimentos variados. Nem sempre todas as experiências são agradáveis. Por isso, existem situações que ferem profundamente o nosso coração. Como lidar com este tipo de situação? Como lidar com a tristeza? Como lidar com as perdas irrecuperáveis? Como enfrentar crises que nos impedem muitas vezes de continuar avançando na nossa vida? O livro de Ruth, ele remonta à época dos juízes, quando não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava mais reto. Ele conta a história de uma família de Belém de Judá. Elimeleque e sua esposa Noemi, com seus filhos Malom e Quilion, que, tentando fugir da falta de alimento em sua terra, se mudam para Moabe, uma cidade idólatra, permanecendo ali cerca de 10 anos. Durante este tempo morre Elimeleque, deixando Noemi viúva com seus 2 filhos, que se casam com mulheres moabitas. Malom se casa com Ruth e Quilion com Orfa, vindo também a falecer Malom e Quilion, ficando Noemi sem seu marido e sem seus filhos. Todas essas lutas e dificuldades produziram no coração de Noemi uma mágoa terrível, em razão da fome sofrida na sua terra, da mudança para aquela terra idólatra e estranha, da sua viuvez e da morte dos seus filhos. Noemi ficou sabendo que o Senhor visitara seu povo dando-lhe pão, e resolve, portanto, voltar à sua terra. Mas ela estava viúva, pobre, sozinha e profundamente triste. O que fazer para superar tamanha crise com tantas consequências e seguir a vida? Como lidar com situações como essa? Em primeiro lugar, olhar para o alto, com a certeza de que Deus está
no controle. Noemi havia perdido a visão de quem Deus é. Havia se esquecido de tudo quanto de tudo quanto Deus fizera por seu povo, desde o chamado de Abrão, das promessas cumpridas, o que certamente assegurava que Deus cumpriria cabalmente a aliança feita com seus antepassados e que se convergia na pessoa de Cristo, o Messias. Ela só conseguia enxergar as dores e as dificuldades. E isso nós podemos ler no capítulo 1, versículo 13, versículo 20 e versículo 21, onde ela descreve toda a sua dor, toda a sua mágoa, toda a sua tristeza, entendendo que Deus havia pesado grandemente a sua mão sobre ela. Na sua leitura, na leitura de Noemi, Deus estava contra ela e não a seu favor. Suas perdas materiais não eram tão grandes e de tamanhas consequências do que a sua perda espiritual. Era uma crise de fé, porque ela deixou de reconhecer a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus dos seus antepassados, o Deus verdadeiro, como todo-poderoso, como Criador, como aquele que cumprira todas as promessas feitas no passado, que incluíram a formação de um povo grande como as estrelas dos céus e a areia do mar. O sustento que aquele povo recebeu em diversas situações, em diversos momentos, através do maná que era doado dia a dia. A conquista e posse da terra prometida. Ela havia se esquecido tudo quanto Deus havia feito com o seu povo no passado. Havia se esquecido que Deus está no controle e dirige a tudo no cumprimento do seu propósito. Para enfrentarmos situações como essa, difíceis, complicadas, é necessário que nós não nos esqueçamos que nada escapa ao controle de Deus, que Ele está na direção de tudo. Ele está no controle de tudo. Por isso, nessas situações, precisamos olhar para o alto. Mas também, em segundo lugar, é preciso olhar ao redor, percebendo que existem pessoas que nos amam verdadeiramente e são instrumentos de Deus para o nosso auxílio e amparo. Noemi, segundo a sua própria interpretação, era velha, viúva, pobre, sozinha, e voltava para Belém com o coração apertado e praticamente sem esperança. Sua nora, Ruth, a viúva de Malom, demonstra de forma eloquente e clara um verdadeiro amor. São belíssimas as palavras declaradas por Ruth, conforme o registro do 1º capítulo, versículos 16 e 17, que demonstram o intenso amor que Ruth tinha por sua sogra e a sua decisão de acompanhá-la, de ajudá-la, de ampará-la. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Ruth se dispõe a acompanhar Noemi naquele momento em que seu coração
estava apertado e que ela estava completamente sem esperanças. Um relacionamento marcado pelo amor não desiste mesmo diante das dificuldades e se dispõe a fazer novas caminhadas, por mais acidentada que seja a estrada. Um relacionamento feito e marcado pelo amor assume novos compromissos e firma uma aliança que não se quebra. Geralmente, quando estamos amargurados, deixamos de perceber a beleza e a profundidade de amor que as pessoas nos dedicam. Ruth se dispôs a ir e viver com Noemi e a amparou naquele momento tão apertado em que ela estava sozinha, não tinha mais seu marido nem seus filhos, em que ela voltava para uma terra onde ela não tinha como obter o seu sustento. Enfim, quando seu coração estava apertado, quando seu coração estava amargurado, Ruth se dispõe a ir com ela, a acompanhá-la, a ajudá-la. Na nossa experiência, nós percebemos que Deus coloca ao nosso lado pessoas que nos amparam, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos conduzem, pessoas que vão ao nosso lado para nos ajudar, nos amparar, muitas vezes suprindo as nossas necessidades. Como então nós podemos lidar com as situações complicadas que ferem o nosso coração? Em primeiro lugar, é necessário olhar para o alto, porque Deus está no controle. Ele nunca deixou o controle. Em segundo lugar, é necessário olhar ao redor. Deus coloca pessoas como instrumentos seus para nos amparar. Mas em terceiro e último lugar, é preciso olhar para frente. Deus pode transformar tragédias em triunfos. Noemi pensava que sua vida se resumia em um sofrimento sem fim. Desejou, inclusive, mudar seu nome de Noemi, que significa ditosa, para Mara, que significa amargura. Ela não conseguia tirar seu olhar do retrovisor, enxergando apenas as suas perdas. Ela não conseguia vislumbrar mais a grandeza e o poder de Deus que a conduzira em todas as coisas, que conduziu o seu povo no passado e que poderia continuar conduzindo sua vida, transformando toda aquela situação, amparando-a naquela situação, fortalecendo o seu coração naquele momento difícil. Mas Deus foi transformando aquela situação e mudando a sua vida. No capítulo 1, versículo 6, nós lemos que o Senhor Deus lembrou-se do seu povo, dando-lhe pão. E quando ela chega de volta a Belém, estava no início da colheita da cevada, conforme o versículo 22 do capítulo 1. Ou seja, Deus havia solucionado a falta de alimento que fizera com que ela e sua família se mudasse para Moabe. Também o livro de Ruth vai nos informar que durante a sua estada ali, não lhe faltou o alimento, conforme o capítulo 2, versículos 17 e 18, e o capítulo 3, versículo 17. O Senhor Deus supriu as necessidades de alimento dela e da sua nora Ruth, que saiu aos campos para colher espigas e trazer aquilo que era necessário para o suprimento das suas necessidades. Não faltou mais o alimento. E, por fim, ao casar-se com Boaz,
Ruth passou a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Deus restaurou a sorte de Noemi e colocou em seus lábios um cântico de vitória. Deus é aquele que luta a nosso favor. Não se pode limitar o poder de Deus e nem perder a esperança de um milagre. Deus cumpriu o propósito de dar a Abraão uma descendência numerosa, sendo Sara, Rebeca, Lia e Raquel mulheres estéreis. Noemi se achava velha, mas Abraão teve um filho, o filho da promessa, o filho da aliança, quando já tinha ou já era de idade muito avançada. Como enfrentar tais situações? Como enfrentar situações como essa que nos impedem de avançar e ferem profundamente o nosso coração? Nós estamos vivendo um momento difícil, complicado, em razão dessa pandemia que impede as pessoas de estarem juntas umas com as outras, que impede muita gente de trabalhar, que impede o povo de Deus de se reunir no templo para adorar ao Senhor, sem falar desse risco da enfermidade, do contágio. Também há as dificuldades e as perspectivas negativas quanto à questão econômica, com uma crise econômica muito grande anunciada por alguns. Os próprios governantes não se entendem, há um conflito muito grande de intenções, de decisões, de ações. Como enfrentar? Como se posicionar? Em primeiro lugar, olhar para o alto. Deus está no controle da situação. Nenhuma crise dura sempre. Deus é maior do que todas as nossas lutas e as nossas dificuldades. E todas as circunstâncias estão sob seu total controle. Além disso, é necessário que procuremos viver de acordo com sua vontade. Segundo, é necessário olhar ao redor, porque existem pessoas que nos amam e nos amparam. Deus coloca pessoas ao nosso lado e as usa para nos transmitir suas bênçãos. Mas também Ele nos chama para estar ao lado das pessoas. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz irmão. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Provérbios 17, 17. E finalmente, é necessário olhar para frente. Deus pode transformar nossas tragédias em triunfo e nos ensinar através delas. Além de toda a possibilidade de mudança, transformação e de alívio do nosso sofrimento terreno, daquilo que nós vamos enfrentar aqui, de um retorno a uma vida ao passar esse perigo de contágio, o Senhor Deus haverá de cumprir cabalmente o seu glorioso propósito para conosco, nos tornar semelhantes ou conformes à imagem do seu Filho. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme a imagem do seu Filho Jesus. Diante de crises e dificuldades que apertam o nosso coração, o que fazer? Olhar para o alto. Deus está no controle. Olhar ao redor. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos amparar. Olhar para frente. Deus pode transformar nossas tragédias em triunfo. Que Deus
assim nos abençoe. Amém. Chegando ao final desse culto, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos guardado nossas casas, guardado nossas famílias, guardado a tua igreja, ó Pai. O Senhor em nenhum momento tem nos desamparado, ó Pai. Nós nos sentimos confiantes e esperançosos na tua presença, Senhor. Nós reconhecemos que tu és um Deus fiel, um Deus que nos guarda, ó Pai, um Deus que nos protege de todo o mal. Sabemos, ó Pai, que os teus propósitos são cumpridos em nossas vidas, ó Pai. Faça-nos, ó Pai, entendê-los todos para que nós possamos ter uma vida de fidelidade diante de Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, espalhada não só pelo nosso país, por todo esse mundo, onde quer que estejam os Teus servos, que eles possam estar confiantes e esperançosos em Ti, Senhor. Abençoa esta igreja, ó Pai, que brevemente possamos estar juntos na Tua presença, nos alegrando diante de Ti, ó Pai, e que possamos ter os corações jubilosos, Senhor, porque esperamos em Ti e confiamos que Tu és um Deus poderoso e bondoso, Senhor. Nós Te agradecemos pelo privilégio de Te servir, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, pelo privilégio de sermos edificados, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, aumenta-nos a fé em Ti, Senhor. Aumenta-nos o conhecimento de Ti através do ensinamento da Tua palavra, Senhor. Nós Te oramos, Senhor, agradecidos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, a comunhão, o poder e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.